Uma ovelha, o animal, a ovelha, ela dá 2 crias por ano. 2 crias. A gestação de uma ovelha, ela dura entre 120 a 150 dias. Então ela dá 2 crias, toda ovelha dá 2 crias por ano. Quando o fazendeiro, o dono lá do rebanho, ele percebe que a ovelha dá 2 crias, ele dá vacina nela, remédio para fortalecer, ração de primeira qualidade, água bem limpa, pasto verdejante. Então o dono, ele investe nela para valer, porque ele sabe que ela é uma ovelha produtiva, ela dá 2 crias por ano. Quantas crias? 2 crias por ano. Agora, quando ele percebe que uma ovelha só dá uma cria, ele sabe que aquela ovelha está com um problema, ela está meio doente, né? Então ele tenta recuperar. E aquela ovelha que ela não dá nenhuma cria, ela é estéril, ela não dá nenhuma cria por ano, ele não tem misericórdia dela. Ele pega aquela ovelha e manda para o matadouro para ser alimento, né? Para virar alimento para as pessoas. Eu vou repetir. Uma ovelha sadia, ela dá 2 crias por ano. Quando a ovelha dá uma cria só por ano, o fazendeiro, o dono do rebanho, ele sabe que ela está com problema. Então ele tenta recuperar, né? Mas quando a ovelha é estéril, ela não dá nenhuma cria por ano, ele não tem misericórdia, ele mata aquela ovelha. Ele manda ela para o matadouro. Ele não tem misericórdia. Não tem misericórdia. E a Bíblia, ela tem 500 vezes registrado na Bíblia Deus nos chamando de ovelha. 500 vezes na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento, Deus nos chamando de ovelha. Vou colocar só 2 versículos. João 10, 27. As minhas ovelhas, quem está dizendo? Jesus. Então vamos ler, vamos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e as conheço e elas me seguem. Agora coloca aí Mateus 7,19. Toda árvore, toda ovelha que não produz fruto, que não dá cria, é cortada e atirada no fogo. Então, presta atenção nessa palavra ao seu coração, ao seu espírito. Se eu sou uma ovelha do rebanho de Cristo, eu sou obrigado a dar 2 crias por ano, ganhar 2 almas por ano. No mínimo, 2 almas por ano. Se eu ganho uma alma só por ano, significa que eu tô meio com problema. Porque uma ovelha sadia, ela dá 2 crias, ela ganha 2 almas por ano. Se eu sou uma ovelha do rebanho de Cristo, e durante o ano inteirinho eu não ganhei nenhuma alma, não dei nenhuma cria, é porque eu sou estéril. Compreenderam? Não vale a pena o fazendeiro continuar gastando ração de primeira, pasto verdejante, cuidando do pelo da ovelha, vacina, sendo que a ovelha não dá cria, ela é estéril. E Jesus pensa da mesma maneira. Jesus diz assim: toda ovelha que não dá cria,
eu tiro ela do rebanho e mando para o fogo. É Jesus quem disse isso. É Jesus quem disse isso. Então eu quero... Por que Jesus vai continuar abrindo as portas do céu, as janelas do céu para a sua vida, sendo que você é uma ovelha estéril? Por que Jesus vai derramar as promessas dele sobre a sua vida, investir pesado na sua vida, sendo que você é uma ovelha estéril? Uma ovelha estéril. É uma ovelha estéril. É uma ovelha que não dá fruto. Então, analisa se tudo que é pregado nesse altar, se você está tomando posse, se torna verdade na sua vida. Não é verdade. Porque se você é uma ovelha estéril, Deus não tem nenhum compromisso, nenhuma obrigação de investir em você. O fazendeiro pega a ovelha estéril e manda para o matadouro. E Jesus disse: toda ovelha, toda árvore que não produz fruto é cortada e atirada ao fogo. Então olha aqui nos meus olhos. Nós estamos em outubro. Será que você ganhou uma alma neste ano? Você deu uma cria este ano? Uma, pelo menos uma. Aí você começa a entender por que milhares se desviam do evangelho. Porque ela está no meio do rebanho estéril. E Jesus não tem compromisso com ela. Jesus não vai investir numa ovelha estéril. É ele que disse isso. Compreenderam? Compreenderam? Então, cada ovelha, ela tem o dever de, no mínimo, ganhar 2 almas por ano. Dar 2 crias espiritual por ano. Se ela não der, Jesus não vai investir nela. Por que uns são muito abençoados e outros não rapa nada? Essa é uma das verdades que você precisa ouvir. Uma das verdades que você precisa ouvir. Ontem, estava vindo de Valadares, fui pregar no seminário sexta e sábado. Estava vindo de avião. No ônibus do aeroporto, uma moça desce do ônibus para entrar no avião e ela quebra o pé. E carregaram ela, colocaram, e ela sentou na minha frente assim. Eu fiquei incomodado. Falei: filha, você crê num Deus de milagres? Ela falou assim: já vi falar nisso. Aí eu fui curada na hora. Então, olha, escuta o que eu estou dizendo. É impressionante. No mínimo 2 almas por ano. Vamos repetir? Diga assim, faz assim: cada ovelha tem que gerar 2 almas, 2 vidas para Deus. Se você gerar por ano 2 vidas, 2 almas, Jesus ele não vai ter limite para investir em você, para abençoar você. Quer ver um exemplo? Me presta o meu telefone aqui. Por isso que fala que quem ganha almas é sábio. Só o sábio que ganha almas. O cara que ele é inteligente, meio ignorante, ele não consegue ganhar uma alma. Só o inteligente, só o sábio. No meu telefone eu tenho muitos amigos que são, não tem muitos não, mas na minha agenda aqui, eu tenho muitas pessoas que não são salvas. Aí eu mandei hoje
para um dos meus amigos que não é salvo, eu mandei essa oração, ó. E aí, meu amigo Écio, tudo bem? Pastor Jerônimo. São 8h29, meu amigo. E eu lembrei de você agora. E quero orar por você e por toda a sua família. Nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa o Écio, meu amigo, Pai. Cerca ele, meu Pai, com a muralha de fogo, o fogo do teu Espírito. E uma muralha de sangue, o sangue de Jesus, para que nenhum mal, nenhuma força maligna toque nele nem na sua família. Abençoa o trabalho das suas mãos, meu Pai. Renova ele, Pai. Traga ele para a tua presença. Abre portas para ele, Pai. E eu o abençoo no poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Aí eu mandei isso para ele, 8h29 da manhã. Aí ele recebeu lá 8h43. Ele mandou assim: meu amigo e irmão Jerônimo, foi transmissão de pensamento. Ontem eu estava falando de você, porque estou marcando uma cirurgia para o dia próximo ao seu aniversário, que eu faço aniversário domingo que vem, dia 3. Aliás, dia 3, no outro domingo. Ele falando que ele marcou uma cirurgia próximo ao meu aniversário. Agora, e comentei que agora eu terei 2 motivos importantes para comemorar em novembro. Quase no mesmo dia. O nível do meu amigo Jerônimo e o sucesso, com a graça de Deus, da minha cirurgia. Que Deus te abençoe sempre e muito obrigado pelo presente dessa mensagem. Fraternal abraço, em nome dele. Como que uma coisa assim, eu gastei 1 minuto, eu orando por uma pessoa que não conhece Jesus. Essa semana eu vou mandar todo dia uma oração para ele. Aí eu vou chamar ele para vir na igreja. Eu vou cevando, eu vou dominando ele em Cristo. Compreendeu? Então você tem que ter, compreendeu? Olha que coisa importante. Todos nós temos um amigo, uma amiga, um conhecido que não é salvo. Então você precisa pedir a Deus sabedoria. Compreendeu o que eu estou falando? Talvez um filho que está desviado, um pai, uma mãe, um irmão, um colega de trabalho. Aí você vai orando por ele, 1 minutinho só, manda mensagem para ele, ele vai ficar, meu Deus do céu, o cara está lembrando de mim. Então você começa a dominar a pessoa em Deus, em Cristo Jesus. Então, ganhar uma alma é muito difícil para o ignorante, aquele que não tem sabedoria. Mas aquele que tem sabedoria, ele vai cevando aquela pessoa. Ele vai cevando ela em Cristo. Quem compreende isso aí? Levanta-se sua mão. Com a boca aberta. Compreenderam? Eu queria te pedir para você pegar na sua agenda. Faça isso depois do culto para a gente não tomar muito tempo. Depois do culto, hoje ainda. Pega lá aquela amiga, aquele amigo que não é crente, que não é salvo. Ou então está desviado. Tem muito tempo que está longe de Deus. Fala assim, Antônio, são 8h30 da noite, domingo, eu lembrei de você, eu quero orar por você, Senhor, visita o Antônio onde ele estiver, Senhor. Aí você ora por ele, 1 minuto, não pode passar de 1 minuto, aqui ó, e o cara manda aquele rosto chorando, o cara está chorando. Compreenderam? Compreenderam? Então diga assim comigo assim, uma ovelha sadia ganha 2 almas por ano. Quantas cria que ela dá por ano? 2. Se você for sábio, você ganha 10, 20, 30. Aí Jesus exagera nas bênçãos para você. Compreenderam? Então eu tenho na minha consciência, independente se eu pregar em rádio, televisão, eu viajar pelo mundo afora, eu individualmente eu tenho ganhado no mínimo 2 almas por ano.